Então, irmãos, façamos juntos a leitura que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, no versículo 51. Vamos ler juntos. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Vamos abrir mais uma vez as Escrituras Sagradas, desta feita na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ler a partir do versículo 12, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12, aí está no slide aí, até o versículo 19, porém vamos ler até o versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 até ao versículo 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, expectantes, desejosos e carentes de ouvirmos a Tua voz. Todos estes irmãos presentes aqui, servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, precisam ouvir a Tua voz, e por isso viemos aqui, para Te adorar, para Te prestar culto, para Te louvar, mas viemos para ouvir o que a Tua palavra nos ensina nesta noite. Por isso, Senhor, fala ao coração da criança presente aqui, fala ao coração do adolescente, ao coração do jovem, ao coração do adulto, ao coração do visitante. Fala porque todos nós precisamos muito ouvir a Tua voz. No nome de Cristo oramos. Amém. Meus queridos, não é segredo para ninguém que existem muitas ciências que estão ávidas em provar que a Bíblia está errada em muitas coisas. A arqueologia, por exemplo, é uma dessas ciências que trabalham, vamos dizer assim, incessantemente em suas buscas, a fim de tentar provar que os elementos presentes nas Escrituras não são realidade. E toda vez que a arqueologia se depara com algo que coincide com a narrativa bíblica, há um tremendo alvoroço no mundo. Existem, obviamente, arqueólogos cristãos que trabalham justamente no contrário. Eles querem provar que a Bíblia está com a razão. Há livros escritos sobre isso. Tem o livro A Bíblia Tem Razão, falando sobre questões assim. O próprio Josh McDowell, que escreveu o livro Mais que um Carpinteiro, ele que pesquisou a respeito de Cristo para poder provar para universitários dos Estados Unidos que Cristo, o Cristo histórico, na verdade, existiu, mas não passava disso.
Há religiões, inclusive, que militam em suas teologias, se assim podemos chamar, para provar que Cristo, de fato, não é Deus, e que Cristo, de fato, não ressuscitou, e que Cristo, de fato, não é aquilo que as Escrituras apresentam. Assim, o mundo concorre, na verdade, o tempo inteiro contra a pessoa de Cristo Jesus, mas o tempo inteiro contra aquilo que está preceituado, escrito e descrito nas Escrituras Sagradas. Nós, na contramão disso tudo, vivemos aquecidos pela fé. Nós não dependemos dos escritos arqueológicos, científicos, não precisamos das pesquisas. Você vai olhar na internet, assim, crentes embevecidos, alguns dizendo assim, olha, a ciência acaba de provar que Deus existe, olha, porque o Big Bang não existiu, e que não sei o quê, o arquiteto do universo, e tem crente que fica deleitoso com isso, o coração da gente alegra, mas, na verdade, a nossa alegria deve vir pela fé, e entender que as Escrituras já falam disso, e a gente não precisa de prova científica para entender que Cristo, de fato, existe, não apenas existiu, mas existe. Tem até um filme curioso, eu já falei para vocês aqui uma vez, de um filme curioso que foi lançado em 2001. Eu recomendo até que vocês assistam esse filme, deve achar no YouTube, o filme de Jonas McCord, que é chamado O Corpo, e conta a história de uma escavação que está sendo feita na cidade de Jerusalém. Ali eles descobrem um sítio arqueológico debaixo de um comércio da cidade de Jerusalém, e ali eles começam a escavar naquele sítio arqueológico, até que eles encontram uma sepultura antiga do primeiro século. E aí, eles encontrando aquela sepultura antiga do primeiro século, ficam mais felizes, mas aí existe uma arqueóloga que vai mais a fundo e ela descobre que naquela sepultura havia uma parede falsa. E aquela parede, quando foi quebrada, havia um outro túmulo. E aí é que a coisa pega, porque no filme, aquele corpo que estava atrás de uma parede falsa, que também datava do primeiro século, depois de testado e estudado, descobre-se que tratava-se de um homem com cerca de 33 anos de idade, provavelmente ali havia marcas, inclusive, nos ossos de crucificação. Então, aquilo causa um alvoroço tremendo. Eu não vou contar o resto do filme, porque se vocês forem assistir, vocês já não vão ver mais graça. Mas é muito interessante, depois procurem esse filme, O Corpo, de Jonas McCord. Mas o fato é que o filme traz que, quando as pessoas pensam que aquele corpo, na verdade, era o corpo de Cristo que estava escondido, isso causa um alvoroço tremendo no mundo inteiro, especialmente no filme, especialmente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que acaba, muitos sacerdotes, muitos padres, muitas autoridades, alguns querendo esconder, outros absolutamente decepcionados. Agora imagine você se isso acontecesse de verdade. Se alguém, nessas escavações, achasse uma sepultura do primeiro século que absolutamente fosse idêntica àquilo que é preceituado na Bíblia a respeito de Cristo, só que com um detalhe, com um corpo lá dentro. O que aconteceria conosco? Como ficaria a nossa cabeça? Quem continuaria crendo em Cristo? É precisamente essas questões que o apóstolo Paulo está lidando no nosso texto, e eu quero compartilhar com vocês aqui exatamente essa importância de não apenas crermos, mas também entendermos a questão da ressurreição de Cristo.
a gente sabe que existem muitos relatos nas Escrituras que mostram que houve um esforço muito grande dos líderes judeus da época para desacreditar a ressurreição de Cristo. Então, isso já começou ali, ainda logo depois ali do terceiro dia, talvez já no quarto dia, quem sabe no terceiro dia, no dia da ressurreição mesmo. Então, já havia muito esforço dos líderes judeus para desacreditar sobre a ressurreição de Cristo. Você tem um relato lá de Mateus 28, 11 a 25, que relata como os principais sacerdotes e os anciãos subornaram os guardas do túmulo de Jesus para espalhar uma história falsa de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Você vai encontrar em Atos capítulo 4, versículo 1 a 3, quando nós lemos que após a ressurreição de Jesus, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ficaram indignados com os ensinamentos dos apóstolos sobre esta matéria, prenderam a Pedro e João e tentam silenciar eles, para que eles não falem nisso. Você vai encontrar depois o apóstolo Paulo, já lá em Atenas, quando ele vai falar para o povo de Atenas, em Atos 17, no versículo 32, quando as pessoas, os gregos e aquelas pessoas que estão ali ouvem falar sobre ressurreição, eles começam a zombar de Paulo, eles achavam essa ideia absurda e ridícula. Portanto, existia uma resistência significativa por parte dos líderes religiosos e outras pessoas de já no primeiro século aceitar a ressurreição de Jesus. Um escritor chamado Bondes afirma que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus e o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres de Bondes, e a ressurreição salva do escárnio, a crucificação, e imprime à cruz uma glória indizível. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, tão exaustiva, tão autoexplicativa e completa quanto nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, aqui escrito por Paulo. Paulo sintetiza todo o Evangelho em 3 fatos essenciais. Ele sintetiza assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou. O apóstolo Paulo consegue condensar todo o ensino do Evangelho aqui nesse capítulo. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, e ele afirma como diz as Escrituras. Então, a igreja de Corinto, no entanto, que recebe essa carta, e por isso o que motiva o apóstolo Paulo a escrever este capítulo, a carta toda, mas especialmente esse capítulo, porque a igreja de Corinto começou a abandonar sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega, que era absolutamente contrária a essa ideia de ressurreição. A filosofia grega acreditava ela acreditava até na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Na vida futura eles acreditavam, mas não na ressurreição. Para os gregos, o espírito era essencialmente bom. Então, todo o espírito era essencialmente bom. Mas eles afirmavam que toda matéria era má. Para eles, o corpo era uma espécie de prisão da alma. A alma, que é boa, estava presa, aprisionada no calabouço do corpo. Então, o corpo não tinha nada de bom e aprisionava a alma. Por isso, eles se inclinavam para o ascetismo, que era aquela prática de renunciar a prazeres materiais e físicos em busca de uma vida espiritual mais simples e disciplinada, ou então eles partiam para o hedonismo, que era aquela busca pelo prazer, pela satisfação, pelos desejos. Então eles iam de um extremo a outro na tentativa de libertar
a alma do corpo, porque para eles o corpo era mal. Por isso que para eles pensar em ressurreição era trazer de volta o mal, porque para eles a morte libertava a alma pura e boa, o espírito puro e bom, do corpo mau e ruim. Então, pensar que alguém ressuscitou era como se alguém que estava livre, um espírito que estava livre, voltava à escravidão, à prisão, aquilo que era mal, e eles não aceitavam isso, por isso eles ridicularizavam Paulo, por isso eles riam, por isso eles xingavam, eles não queriam saber dessa história, porque era assim que pensava. E a igreja ali em Corinto começou a assimilar esse tipo de ensino e começou a tender a pensar como os gregos pensavam. Por isso, Paulo, durante sua prisão em Jerusalém, disse ao sinédrio, que no sinédrio judeu lá, que ele estava sendo julgado por causa da doutrina da ressurreição dos mortos. Lá em Atos 23, 6 e 24, 21, ele diz assim: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ele estava respondendo lá porque a igreja e os judeus e todos estavam contaminados com essa ideia de que, de fato, não era possível haver ressurreição do corpo. Isso seria intolerável. Mas muitos ainda hoje também não acreditam ou simplesmente não veem importância na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Cristo. Uma prova disso é que nós acabamos de passar por aquela chamada Semana Santa, onde nós lembramos da morte e da ressurreição de Cristo. Não é mistério para ninguém, os crentes se reúnem, fazem aquele culto das 7 palavras da cruz e tudo mais. Aqui a gente não faz. E depois eu posso explicar para vocês por que eu não faço. Não é que eu seja contra, mas é porque eu quero mostrar para vocês que todo mês a gente faz isso. Todo mês a gente faz isso. E o crente precisa voltar-se para entender que a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, deve ser lembrado o tempo todo. Mas a gente percebe, por exemplo, um distanciamento absoluto, completo, total da importância da ressurreição de Cristo. Transformamos a ressurreição de Cristo num evento pitoresco, num evento a ser celebrado, e deve ser mesmo, mas nós trazemos isso para um contexto comercial. E quantos crentes em Cristo Jesus sequer atinam para a importância disso? E aí pensam em coelhinhos, nisso, naquilo outro, e em chocolate, e tudo aquilo que a Páscoa traz. Eu vi vídeos de crentes fazendo, tem um negócio, tipo, não sei como é que é aquilo, não é um negócio de uma caça aos ovos, não é assim? Já fez, Anilson? Não, né? Uma caça assim e tal. E aí eu fico imaginando como nós tão facilmente nos distanciamos das verdades das Escrituras que falam sobre Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, nesse sermão, eu quero analisar com os irmãos, com base em nosso texto, sobre essa importância da ressurreição de Cristo, e aí tentar responder a pergunta que a gente extrai das expressões do apóstolo Paulo: o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? Se Cristo não ressuscitou, o que aconteceria conosco? Se de fato Jesus não está vivo, e aí? O que aconteceria conosco? E Paulo, maestralmente, inspiradamente, mostra-nos nesse texto, e ele apresenta as implicações de negarmos ou negligenciarmos a ressurreição de Cristo Jesus. Retirar a verdade da ressurreição de Cristo, irmãos, desfiguraria o Evangelho completamente. Não teríamos o Evangelho como temos, e Paulo vai falar sobre isso. Então, ele fala, em primeiro lugar aqui, que sem a ressurreição de Cristo, nós simplesmente seguiríamos um morto, um Cristo morto, um Cristo impotente. Sem a ressurreição de Cristo, seguiríamos um Cristo morto e impotente. Versículos 13 e 16. Aí deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo, porque a gente vai ver
várias dessas afirmativas. E aí ele diz, versículos 13 e 16 do capítulo 15 de 1 Coríntios: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E lá no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Quando você pensa em um homem morrendo na cruz, você certamente vai pensar imediatamente em Jesus Cristo, não é? Então fala assim, quem morreu na cruz? Até os cânticos para as crianças, né, Tina? Quem foi que morreu na cruz? Aí foi Jesus, foi Jesus. Mas olha só que curioso, ao longo dos anos, muitos homens morreram por crucificação. Em 519 a.C., por exemplo, o rei persa Dario crucificou 3.000 babilônios. 519 anos antes de Cristo. Morrer na cruz não era nenhuma novidade. Não era nenhuma novidade. Não foi só Jesus que morreu na cruz. Lá em 66 depois de Cristo, então Paulo estava ali operando, os romanos crucificaram 3.600 judeus que iniciaram a revolta. 3.600, logo depois da ressurreição de Cristo. Então, antes de Cristo já se crucificava, depois de Cristo continuou-se crucificando. Então, não é meramente porque Jesus de Nazaré morreu por crucificação que faz dele um Salvador. Essa não é a principal, vamos dizer, marca da salvação em Cristo Jesus. Não é só o fato de que ele morreu, mas isto aliado ao fato de que 3 dias depois o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, porque morrer na cruz, outros tantos morreram, mas só Cristo ressuscitou. Então, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele tinha dito que ressuscitaria. Lá em Mateus 16, 21, o texto diz assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Perceba que Jesus estava dizendo isso para eles. Gente, tudo que você... É curioso a gente pensar nisso, porque o pessoal se espantou tanto, não foi? Os apóstolos até chegaram a desistir e ficaram tristes. Mas como assim? Jesus já tinha dito que ia acontecer isso. Mas isso parece com a gente, não é? Quanta coisa que Jesus diz para nós, quanta coisa que as Escrituras dizem para nós, e nós simplesmente ignoramos, não ouvimos, não entendemos. Mas o fato é que Jesus já havia dito, então, de acordo com Jesus, a ressurreição seria o maior sinal para a humanidade sobre quem realmente ele era. Então ele diz, olha, eu vou morrer. Aí a gente diz assim, quem não morre, não é? Quem não morre? Eu falei outro dia que eu fui ao médico, e o médico me disse, seus dias estão contados, né? Seus dias estão contados. Aí quando eu falo isso, todo mundo fala, e quem que não está com os dias contados? A gente só não sabe o número da senha, mas todos nós temos os dias contados. Não comecem a chorar desesperados por isso, mas todos nós estamos. E aí Jesus disse assim, eu vou morrer. Aí alguém poderia dizer, mas Jesus, quem não vai, Jesus, né? Aí talvez algum filósofo da época tenha cunhado aquela máxima que diz assim, para morrer basta estar vivo. Mas Jesus então disse, eu vou morrer, mas ele disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Percebe como essa é a marca principal? Porque morrer, todos morrem, mas ressuscitar, não. Então Jesus diz, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando os fariseus lhe pediram um sinal, em Mateus 12, para quem foi que Jesus apontou como sinal? Eles, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, porque Jonas esteve no ventre do peixe durante 3 dias e depois saiu. Então Jesus, e Jonas lá no ventre do peixe vai dizer, a Deus pertence a salvação. E ele estava ali
remetendo à realidade de Cristo Jesus e Cristo remetendo à figura de Jonas para mostrar que isso aconteceria com ele. Então, a partir desses versículos, Paulo ensina que um Salvador morto não poderia salvar ninguém. Um Salvador morto não pode salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem nenhuma credencial para salvar. Um redentor morto é impotente e nada pode fazer para redimir o pecado. Um escritor chamado Murray esclarece: a salvação é um processo presente com suas raízes no passado e a sua consumação somente no futuro. Se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado, suas reivindicações teriam sido ignoradas, ele teria sido apenas mais um mártir religioso de tantos que já viveram, pregaram e morreram, e Jesus teria sido esquecido há muito tempo, como muitos outros. Tinha uma música muito legal do meu tempo de mocidade, o presbítero Genivaldo, de Assis e outros aí, diácono Gilberto, Douglas também. Tinha uma musiquinha muito bacana, era uma musiquinha, assim, vamos dizer, lúdica, não é? Mas que trazia uma verdade interessante. Dizia assim: imagino que seu Buda teve boas intenções, expôs bem os problemas, mas não deu as soluções. Eu sei que seu Maomé vida eterna prometeu, mas os ossos dele ficam no lugar onde faleceu. Não foi seu Buda que morreu em seu lugar, não foi seu Maomé que conseguiu ressuscitar, não foi Allan Kardec que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus. Não foi ninguém, legal, né? Não foi ninguém, depois o pessoal aí da equipe de dança, não foi nenhum desses, todos eles morreram. Buda, Maomé, Allan Kardec foram ícones para os seus seguidores, trouxeram os seus ensinamentos para os seus fiéis, trouxeram, mas o que aconteceu com eles? Há, inclusive, aquela que os muçulmanos fazem lá, né? Lá na mesquita onde Maomé está sepultado, e aí eles fazem aquela procissão enorme lá, e ali vão, porque eles sabem que Maomé está onde? Os ossos dele estão lá. Mas onde está Cristo? Então, Cristo ressuscitou. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos seguidores como os seguidores de Maomé, de Allan Kardec, de Buda e de tantos outros. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em segundo lugar, pregar seria uma perda de tempo. Isso que eu estou fazendo aqui agora seria uma tremenda perda de tempo. No versículo 14, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã aqui significa inútil, viu? Então, seria inútil a nossa pregação. Então, se Cristo não ressuscitou, para que pregar? Por que pregar? Que perda de tempo seria pregar. Ouvir uma mensagem cristã seria algo totalmente desprovido de propósito. Sem a ressurreição de Cristo, a pregação do Evangelho seria inútil, completamente sem sentido, sem proveito. Como Paulo havia dito anteriormente, o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículos 4 a 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A ressurreição de Cristo é a demonstração do poder de Deus, e é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 10, no versículos 16 e 17, mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
quem acreditou em nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a pregação não seria capaz nem de produzir a fé no nosso coração. E se o Senhor não venceu o pecado, a morte, fazendo um caminho para os homens seguir em vitória, não haveria evangelho para proclamar, porque o cerne do evangelho é Cristo ressuscitou. Estamos pregando um Cristo vivo, um Deus vivo que está presente conosco aqui nessa noite. Essa coisa de Deus está presente, tem até um cântico dela, assim, Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Essa possibilidade da presença de Deus aqui neste lugar, conosco, e neste mesmo ambiente, só é possível porque Cristo ressuscitou. E isso é que viabiliza, potencializa, autentica a pregação do Evangelho. Por isso Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a pregação se torna inútil. Mas em terceiro lugar, se a ressurreição de Cristo não houvesse acontecido, a nossa crença seria vazia. Porque o apóstolo Paulo aí também, no versículo 14, ele diz que de igual forma, assim como a pregação, a nossa fé também seria inútil. É vã, ou seja, inútil a vossa fé. É inútil a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, nossa fé está baseada numa mentira, num engodo. Os principais sacerdotes e os fariseus chamaram Jesus de mentiroso, lembram? Chamaram Jesus de enganador. Quer ver? Abre aí, Mateus 27, versículos 62 a 66. Mateus 27, 62 a 66. O texto nos diz, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, aquele enganador, aquele mentiroso, enquanto vivia, ou seja, não está mais vivo, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Percebe que eles estão lembrando de que Jesus falava? Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Meus irmãos, quando Deus estabelece o seu propósito, o propósito de Deus se cumpre a despeito dos homens. Eles poderiam botar todo o exército romano para guardar o sepulcro, e Cristo haveria de ressuscitar da mesma forma. Aqueles soldados depois tiveram que mentir, dizendo, olha, eles pagaram para a gente, e aí a gente fez ali meio que uma coisa ali para deixar eles levarem, ou então eles ameaçaram, sequestraram minha família, olha, foi uma coisa assim. Mas não, na verdade, não havia soldado que pudesse, não havia exército, não havia governador, não havia ninguém que pudesse impedir o intento de Deus, o propósito, o plano redentivo e eterno de Deus ali naquele momento. Assim como
sem ressurreição não faria sentido pregar a Cristo, a fé nele também seria inútil, vazia e sem sentido e sem propósito seria a nossa fé. Um Salvador morto não poderia dar vida a ninguém. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e nós também não vamos ressuscitar. Nós, então, só poderíamos dizer como salmista, lá no Salmo 73, versículo 13, certamente eu tenho purificado o meu coração em vão. Se não houvesse ressurreição, irmãos, não haveria, por exemplo, a galeria da fé dos fiéis, lá em Hebreus 11. Ao invés disso, seria a galeria dos insensatos. Por quê? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, os profetas e todos os outros teriam tido fé em nada. Seriam fiéis para nada. Eles teriam sido escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados, afligidos, maltratados e mortos, e tudo isso completamente em vão, inutilmente. Todos os crentes em todas as épocas teriam crido em nada, vivido para nada e morreriam para nada. Não adianta. Se Cristo não ressuscitou, a fé que temos nele seria inútil. Quarto lugar, se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, Deus teria mentido, o que, segundo as Escrituras, é impossível. Lembram que está lá em Números 23, 19, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Deus não pode mentir. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz: a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que conduz à piedade, segundo a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aí Paulo vai dizer que e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, se morto não ressuscita, se Cristo não ressuscitou, Deus mentiu. Estamos fazendo Deus de mentiroso, ou estamos dizendo que Deus é mentiroso. Após a constatação da ressurreição, os soldados prestaram relatório, foram orientados a mentir, dizendo que a ressurreição, na verdade, foi uma mera artimanha. Está lá em Mateus capítulo 28. E aí, Paulo evoca a história para reafirmar a verdade da ressurreição de Cristo a partir do Antigo Testamento. Olha aí, nos versículos 3 e 4 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículos 3 e 4 do capítulo 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. Sua morte não foi acidente, a sua ressurreição não foi uma surpresa, tudo já estava absoluta e totalmente determinado, profetizado. Deus já havia dito que isso aconteceria. Tem um livro chamado Todas as Profecias Messiânicas da Bíblia, de um indivíduo chamado Herbert Locke, que foi ali editado em 1973. O livro não descreve apenas centenas de profecias específicas, mas também descreve muitos eventos, pessoas, rituais, sacrifícios nas Escrituras hebraicas que antecipam a vida, a morte e o ministério e o retorno de Jesus. Então não é de hoje que as Escrituras afirmam que Cristo haveria de ressuscitar. Deus não mentiu. Deus sempre disse
que Cristo ressuscitaria. Jesus ressuscitou conforme dizem as Escrituras. Cristo foi visto por várias testemunhas. No capítulo 15, versículos 5 a 11, mostra que a ressurreição de Cristo foi um fato histórico incontroverso, com várias provas incontestáveis. Paulo diz que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas, muitas das quais ainda estavam vivas no tempo do apóstolo Paulo. Foi visto por Pedro, por Tiago, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e muitos deles ainda estavam vivos. Se Paulo estivesse falando em verdade, obviamente seria contestado e cairia no ridículo. E depois Paulo disse: Cristo foi visto também por mim, o último dos apóstolos. Então, Cristo ressuscitou, e isso faz de Deus verdadeiro, porque Ele disse, sempre disse, que isso aconteceria. E se Cristo não ressuscitou, chamaríamos, ou se nós não cremos, ou se até se nós não damos importância, nós chamamos Deus de mentiroso. Ainda, em quinto lugar, se Cristo não tivesse ressuscitado, a sua morte não seria substitutiva, por isso ainda estaríamos perdidos, nós estaríamos perdidos. Paulo é enfático, ele diz no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e vocês continuam nos seus pecados. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, Ele não teria morrido pelos nossos pecados, não teria limpado os nossos pecados, não teria nos libertado dos nossos pecados, e nós ainda estaríamos absoluta e totalmente perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte foram anulados, foram nulos. A ressurreição de Cristo é a evidência de que o sacrifício que Ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. E é a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal, final de Cristo na cruz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os cristãos não seriam melhores espiritualmente do que os não cristãos. Não teríamos em nenhuma condição melhor espiritualmente falando. O pecado teria sido vitorioso sobre todos os homens. Se Jesus permaneceu morto, então quando morrermos, nós também permaneceremos mortos e condenados sem esperança para a eternidade. Em penúltimo lugar, sem a ressurreição de Cristo, a morte prevaleceria, teria a última palavra. Paulo é categórico, ele diz assim, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, ele dizendo, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de bem-aventurança eterna. Dormir era um eufemismo comum para a morte. Então Paulo vai lembrar lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Se permanecermos mortos, então a morte e a punição eterna são a única perspectiva para os crentes e para os descrentes. Não existe uma outra realidade. Por isso, por não acreditar na ressurreição de Cristo, que muitos se apegam a ideias loucas, como a ideia de reencarnação. A gente morre, mas depois a gente volta, e aí fica voltando, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai melhorando, até chegar. Perceba que isso é uma espécie de escada sem Cristo para a eternidade. Isso, irmãos, reflete o desespero da alma humana, que não tem Cristo como seu Salvador. Eles precisam criar uma alegoria, eles precisam criar alguma coisa que lhes dê esperança, porque lhes falta Cristo, e sem Cristo não há esperança, e por isso as pessoas criam uma esperança fictícia, a ideia de reencarnação, a ideia de... Tem uns que acham que quando você morre é igual uma árvore,
simplesmente você deixa de existir porque lhes apavora a ideia de uma realidade espiritual eterna sem Deus após a morte. Então eles preferem pensar em mentiras, eles preferem o auto-engano, enganar sua própria alma, para dizer, não, nada vai acontecer, está tudo bem, eu vou voltar como um cachorro, como um gato, como uma outra pessoa, alguém melhor. Olha, aqueles ainda que depois da morte ainda imaginam que há um caminho, um espaço ali entre a morte e o céu, aquele lugar chamado de purgatório, onde os seres humanos têm a condição de ainda resgatar aquela alma. E aí as pessoas no desespero, atrás de uma esperança, dizem, olha, quando eu morrer, acendam velas por mim, para que possa iluminar o meu caminho, e eu chegar ao céu e purificar os meus pecados lá no purgatório. Tudo isso é desespero de almas sem esperança, porque não creem que Cristo ressuscitou para lhes redimir a alma. Então, se Cristo não ressuscitou, prevaleceria a morte. Se Cristo não ressuscitou, então Ele não trouxe perdão dos pecados, ou salvação, ou a reconciliação, ou a vida espiritual, seja para agora ou para a eternidade. Se não há ressurreição de mortos, então cada um dos santos do Antigo Testamento morreram e estão perdidos para sempre. Obviamente, essa é a mesma consequência, ou essa mesma consequência se aplica a todos os cristãos, a todos nós, todos os que morreram e todos que morrerão, desde que Paulo escreveu a sua carta. Sua fé teria sido em vão. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. E por fim, irmãos, sem a ressurreição de Cristo, nós viveríamos então num auto-engano. O apóstolo Paulo conclui, se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. À luz todas as outras consequências, essa é bastante óbvia. Sem a ressurreição e a salvação e as bênçãos que ela traz, o cristianismo seria inútil e lamentável. Sem a ressurreição, não teríamos Salvador, não haveria perdão, não haveria evangelho, não haveria fé significativa, sem vida, sem esperança de qualquer uma dessas coisas. Colocar a nossa fé em Cristo e não ter nada a olhar para frente seria ensinar, pregar, sofrer, sacrificar, trabalhar inteiramente por nada. Se Cristo ainda está morto, Ele não pode ajudar em relação à vida futura. Ele não pode nos ajudar agora. Se Ele não pode nos dar a vida eterna, Ele não pode melhorar a nossa vida terrena. A vida cristã seria zombaria, seria uma farsa, seria uma piada. Portanto, se Cristo não ressuscitou, Ele não está vivo, e a nossa vida cristã é uma vida sem vida. Nós não teríamos nada para justificar nossa fé. Nosso estudo da Bíblia, a nossa pregação, o nosso serviço para Ele, a nossa adoração a Ele, e nada para justificar nossa esperança, tanto para essa vida quanto para a próxima. Nós viveríamos, quem sabe, buscando o hedonismo, o prazer, os enganos, os auto-enganos da vida, as falsas religiões. Elaboraríamos coisas para trazer esperança para o nosso coração, porque a nossa religião seria absolutamente inútil. Muito bem, irmãos, a crença grega conseguiu penetrar nas igrejas e desviar o crente do foco. Como dissemos, a igreja de Corinto começou a abandonar a fé e substituir a teologia pela filosofia grega. Hoje também, muitos abandonaram a doutrina da ressurreição ou não entendem a sua importância. Até falam de Páscoa, de paixão de Cristo, mas muitos perderam a verdade da ressurreição. Em Páscoa de coelhinhos e chocolates, de peixes e abstinência, não há espaço para a ressurreição.
A conclusão inequívoca de Paulo está aí nos versículos 20 e 21 que nós lemos de 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Não é possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Cristo ressuscitou, por isso nós também ressuscitaremos. Em 1 Coríntios 15, aí, lá no versículo 48, Paulo vai dizer: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte. O próprio apóstolo Paulo, aqui no versículo 26 desse texto, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E lá no versículo 55, o apóstolo Paulo, com o dedo em riste, desafia a morte e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é a própria vida. Sua vida não lhe foi tirada, ele espontaneamente a deu. Se sua vida tivesse sido tirada dele, se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. Mas o fato é que Deus o ressuscitou. Em Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25, diz: mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos, naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Porque Jesus realmente vive, nós também viveremos. Por isso cantamos aqui: porque Ele vive, posso acreditar, crer no amanhã, posso crer na eternidade, posso ter a esperança, posso viver para Deus. O mundo não tem sentido sem a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A nossa fé tem sentido e é impulsionada e é alimentada pela certeza de que Cristo ressuscitou. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite e nesse momento. Esta tão singela mesa representa e tem este significado tão profundo. O próprio Jesus disse: olha, quando vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês vão se lembrar que eu morri. E aí ele diz assim: olha, façam isso até que eu venha. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu morri, mas eu estou morto, e eu volto para vocês. Então, participar da mesa do Senhor é uma profissão de fé do crente que acredita: sim, meu Senhor, o Senhor realmente partiu o seu corpo, rasgou o seu corpo, derramou o seu sangue, mas o Senhor está vivo, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu vivo, e é para isso que eu vivo, para anunciar às pessoas de que elas não precisam acreditar em Maomé, em Buda, em Kardec, na reencarnação, no purgatório ou qualquer outra coisa. Se elas crerem em Cristo, basta para que tenham esperança nesta vida e além da morte. E é isso que nós anunciamos quando participamos da ceia do Senhor. Por isso eu quero convidar todos